Olá pessoal do nosso Música para o Paroxítona, nós estamos aqui de volta hoje para falar de um grande artista da música brasileira que agora no dia 1º de agosto de 25 completa 84 anos. Estamos falando de um cara aí que ao longo de décadas se firmou como um dos maiores artistas, os maiores cantores da música brasileira. A revista Rolling Stones o colocou como a terceira maior voz da música brasileira, juntamente com Elis Regina e tem mais. Estamos falando do Ney de Souza Pereira, na verdade o Ney Mato Grosso. Ele adquiriu esse nome artístico Mato Grosso por ter nascido lá na cidade de Bela Vista, lá no Mato Grosso do Sul. Então, já falamos do Ney aqui e voltamos a falar pelo grande artista que ele ainda é e ainda brilha aí nos palcos. Ney é cantor, é intérprete, é dançarino, é ator, é diretor artístico, um cara assim bastante completo. Ney começou lá, só lembrando um pouco aqui, Ney começou lá com o grupo Secos e Molhados, lá na primeira metade da década de 70, lá um grupo performático, eles pintavam a cara, dançavam e tal, tinha umas músicas bastante emblemáticas, e tornaram-se um dos maiores grupos aí de música popular de todos os tempos, assim, apesar do curto espaço de tempo da carreira. Eles lançaram somente 2 álbuns, em 73 e 74, e aí o Ney formava esse trio aí com o João Ricardo, que era o líder do grupo, e o Gerson Conrad, e ele no vocal, óbvio, né? E aí, só que no segundo álbum já começou a ter algum problema e tal, e aí o Ney eles resolveram se separar. O Ney lançou depois o seu primeiro álbum solo lá em 1975. Ney lançou ao todo 25 álbuns, desde 75 até agora 2021, que foi o seu álbum mais recente. Então vamos aqui falar um pouquinho aqui do Ney, da carreira do Ney. Hoje vamos aqui focar mostrando um pouco esse lado bastante de intérprete do Ney. Óbvio que na época ele tinha uma apresentação bastante performática, de dança, de roupa, de figurino, de tudo, mas aí pelo seu potencial de voz ele foi convidado muitas vezes. Os produtores vinham e diziam para ele gravar músicas, os clássicos da música brasileira, e óbvio que ele adorava e gostava de todos aqueles, os grandes mestres. E aí foi convencido pelo Marcos Mazzola, que era o produtor, a fazer esse disco que eu vou mostrar aqui. Esse disco, A Flor da Pele, um disco lá de 1991, e aqui é só ele e voz, né? E o violão do Rafael Rabelo. Rafael Rabelo teve uma carreira muito curta, foi um dos maiores violonistas do Brasil, de todos os tempos, um cara assim, era conhecido porque ele tocava violão de 7 cordas, que era uma coisa meio rara na época e tal. E aí o Rafael foi convidado para tocar com ele, ele gravou esse álbum maravilhoso aqui, A Flor da Pele. A gente vai falar de algumas músicas desse álbum. Infelizmente, o Rafael nos deixou 3 anos depois desse show, 3 anos depois, e ele faleceu aos 32 anos, muito precocemente. O Rafael tinha muita carreira pela frente, e infelizmente acabou nos deixando, mas deixou algumas pérolas, e uma dessas é essa apresentação. Foi um show que eles começaram lá em 1991, no Hotel Nacional, no Rio, e depois acabou virando disco. Aí o Mazzola foi lá, produziu esse disco, esse álbum que contém 14 músicas, mas o set list lá do show tinha 21 músicas. Depois, com a vinda do CD, foi incluída mais 3 músicas dentro do CD, A Flor da Pele, para aumentar um pouquinho aí a lista das músicas. Hoje a gente vai falar de algumas dessas músicas. Foi um enorme sucesso dos dois, somente ele, Ney, e o violão do Rafael Rabelo. E esse álbum foi o primeiro álbum praticamente que ele começou a gravar clássicos assim da MPB. Ele tinha, como eu disse, álbuns performáticos e tal, e aí ele revezou, fez isso aí em 91, depois em 93 ele fez Aquarela Carioca também, que vinha com vários clássicos. Depois ele fez Ney Interpreta Cartola, que
mestre lá da música carioca, lá do samba carioca, em 2002. Então o Ney sempre se revezou aí fazendo toda a sua apresentação, tanto na parte performática e além dos clássicos que ele gravou. Depois ele gravou o Gazusa, enfim. Até hoje ele faz shows assim incríveis. Tem show dele aí rodando pelo Brasil com 84 anos. Incrível esse artista. Eu tive a oportunidade de assistir um show ao vivo no The Town lá com o Ney. É assim emocionante o Ney cantando ao vivo. Hoje a gente vai falar de algumas músicas, então vamos citar aqui, por exemplo, clássicos, como eu disse, Retrato em Branco e Preto, que é uma música lá do Tom Jobim, com letra do Chico Buarque. Essa música foi escrita pelo Tom, lá na década de 60, lá em 67, 68, chamava-se Zíngaro, que quer dizer cigano. E essa música era só instrumental e tal, daí o Tom, mestre Tom, pediu lá para o Chico, que era o rei lá da letra, e realmente é o gênio da letra, falou, escreve uma letra para mim, e acabou dando muito certo essa música Retrato em Branco e Preto. Muito legal esse clássico aí. Depois a gente vai colocar aqui uma música lá da década de 30, aqui tá no show, no Rancho Fundo. Essa música é muito conhecida aqui no Brasil, tocada pela dupla Chitãozinho e Chororó, gravado lá em 1989. Mas essa música é do Ari Barroso e do Lamartine Babo. Ari Barroso, que escreveu Aquarela do Brasil, um grande mestre também de música. O Lamartine Babo, que era um compositor incrível também, que fez a maioria, praticamente todos os hinos dos grandes clubes lá do Rio de Janeiro, tem a mão aí do Lamartine Babo. Então eles fizeram esse clássico aí no Rancho Fundo, lá de 1931, muito conhecido do grande público aí, gravado pelo Chitãozinho e Chororó, mas essa música é lá da década de 30. Aí o Ney gravou aí cantando com acompanhamento do Rafael. Depois ele gravou Balada do Louco, que é uma música lá dos Mutantes, lá, né? Do Arnaldo Batista e da Rita Lee. Na época essa música foi gravada pelos Mutantes, na época do auge da Tropicália, lá no final da década de 60. E aí o Ney não teve dúvida, foi lá e gravou, e na verdade tornou-se uma das maiores interpretações dessa música, eu acho que é com o Ney. Muito legal essa música, Balada do Louco. Depois tem um outro clássico aqui, dois clássicos aqui, na verdade, do mestre Cartola, um dos maiores também compositores lá de samba carioca, um mestre. Ele escreveu A Vida e o Moinho, uma das suas maiores, mais lindas canções. Essa música foi escrita pelo Cartola lá em 1976. Aí o Ney também pegou essa e pegou também a Rosas Não Falam, clássico do Cartola, que depois foi gravado. E depois do Cartola, quem gravou e fez muito sucesso, foi um dos maiores sucessos, foi com a Beth Carvalho, a sambista Beth Carvalho. E foi gravado essa música aí. Quem gravou também, voltando aí para O Mundo é um Moinho, quem gravou foi o Cazuza. O Cazuza gravou também maravilhosamente bem. Uma coincidência aí, e o Cazuza sempre lembrava que ele gostava muito das músicas do Cartola e ele dizia que o Cartola tinha o mesmo nome dele. Os dois chamavam-se Agenor, e o nome artístico não tinha nada a ver, era Cartola e Cazuza, mas os dois chamavam-se Agenor, só uma curiosidade. Então esses dois clássicos aí do Cartola, As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho. Vale a pena, eu vou deixar na descrição aí alguns vídeos da época, a qualidade não é tão boa assim, mas tá lá do show, lá dos dois, vale a pena dar uma olhada. Depois tem uma música aqui que chama-se O Último Desejo. O Último Desejo é um clássico do Noel Rosa. Na verdade, o Noel Rosa tinha tuberculose, acho que todo mundo sabe um pouco da história do Noel Rosa. O Noel Rosa morreu com 26 anos de tuberculose lá em 1936, 37. E aí ele acabou fazendo essa música até por uma amada dele lá e tal, e ele meio que previa já que ia morrer, tanto é que ele não viu essa música ser gravada. Ele fez a música e depois ele não viu. A Aracide Almeida gravou essa música. A Aracide Almeida gravou, fez bastante sucesso, virou um clássico, todo mundo aí da MPB, um monte de gente aí gravou O Último Desejo, um clássico do Noel Rosa lá de 1936.
E que o Noel Rosa escreveu para a amada dele e ele nunca pôde ouvir essa música cantada por alguém. O Último Desejo também está aqui nesse álbum. E para encerrar, a gente vai deixar aqui a música Modinha. A música Modinha é uma música escrita pelo Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa música ela é de 1958 e foi gravada pela primeira vez lá na década de 50 pela Elisete Cardoso, a divina Elisete Cardoso, uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos. Então, esse álbum aqui, A Flor da Pele, está recheado de outras músicas. Tem Mulambo, tem Na Baixa do Sapateiro, tem outras, Três Apitos também, lá do Noel Rosa, tem Vereda Tropical, tem Neg, do Adelino, né, Moreira. Clássicos, tem 14 músicas nesse álbum, e quem quiser comprar, adquirir o CD, tem mais 3 músicas ainda, além dessas aqui do álbum. Então, fica aqui comemorando os 84 anos do grande, do gigante aí Ney Matogrosso, fazendo uma lembrança aqui do filme do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso foi feito um filme, né, lá em 2000 agora em maio, Homem com H, um filme bem legal aí, que conta um pouco da história dele. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então, fica aqui essa mensagem, essa homenagem que nós estamos fazendo aqui para o Ney Matogrosso, trazendo esse álbum aqui, A Flor da Pele, de 1991, que ele gravou lá, ele e violão, com um genial já que nos deixou, o Rafael Rabelo. Um disco incrível, um disco que vale a pena quem gosta de MPB ouvir, um disco maravilhoso. A gente trouxe aqui então para homenagear o grande Ney Matogrosso, os 84 anos do Ney. Então, dê uma olhada na descrição aí, um grande abraço e até a próxima postagem.